Efésios, capítulo 1, verso 3. Quem tiver Bíblia na versão revista e atualizada, pode ler em voz alta comigo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Agora abra em Efésios, no capítulo 6, e nós vamos ler do verso 10 ao verso 12. Efésios 6, do verso 10 ao verso 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olhem aqui para mim. O primeiro texto que nós lemos em Efésios, capítulo 1, verso 3, nos diz que nós recebemos toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestes em Cristo Jesus. No segundo texto, em Efésios 6, de 10 a 12, nós lemos que é também das regiões celestes que vem o dia mau, que vem a tribulação perversa, supracontingencial, carregada de intencionalidade maligna, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, contra materialidades, contra inimigos visíveis, contra aparentes antipatias ou caretas, transcendem as guerras do poder imediato, estão para além dessa nossa necessidade primitiva de urinar o chão e marcar o território. Essas são apenas as significações, os signos e as simbolizações culturais, exteriores, as desculpas que a gente arranja para convencermos-nos de que a nossa luta é uns com os outros. É contra carne e sangue. Mas, de fato, a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E o interessante, o paradoxal, nesta epístola de Paulo aos Efésios, é que ele inicia dizendo que tudo de bom, toda sorte de bênçãos espirituais vem das regiões celestiais em Cristo. Termina dizendo que toda sorte de dificuldades, especialmente o dia mau, vem também dessa dimensão, de regiões celestiais, feitas de principados, potestades, que são dominadores deste mundo tenebroso. Não sei se vocês se lembram que o Evangelho chegou a Éfeso pela via de uma passagem de Paulo por lá. Foi estada de Paulo em Éfeso que o Evangelho se estabeleceu, ganhou raízes, se consolidou e enfrentou lutas imensas, firmes contra os fabricantes de ídolos de Diana, rainha dos Efésios, contra interesses políticos relacionados aos interesses econômicos que estavam sendo prejudicados nessa indústria de venda de artefatos de culto a Diana, rainha dos Efésios, com a aderência dos judaizantes e dos judeus militantes anti-Paulo, contra a mensagem do Evangelho da Graça que ele pregava entre os gentios. E esse caldo engrossou de tal maneira que muitas foram as dificuldades. Mas a intervenção
de Deus sempre foi extraordinária, vindicando e afirmando a palavra da graça, deixando claro que os principados e as potestades reconheciam a mensagem que estava sendo pregada na cidade, de tal modo que os filhos de um tal sumo sacerdote Seva, que eram exorcistas ambulantes, viram Paulo expulsar demônios e viram quantos sinais e prodígios eram feitos por suas mãos, e viram a graça de Deus se esparramando e a palavra sendo ensejada como informação para corações receptivos por toda a Ásia Menor. Eles, vendo isso, acharam que era fácil, que era brincadeira. E com o coração insincero, mudaram a estratégia exorcística e foram pela cidade tentando vender libertação, dizendo, em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai dele. E chegaram numa casa, onde havia um cara muito doido mesmo, que além de possesso era maluco. E quando eles chegaram com essa história de sai em nome de Jesus a quem Paulo prega, o bicho possesso ficou doido e indignado. O homem era macho, o possesso ficou com raiva. E o demônio ficou ofendido pela ignorância dos caras, achando que ele precisava daquela informação. E uniram forças e deram uma coça nos filhos de Seva. Tiraram a roupa dos caras, rasgaram-nos todos. Eles saíram desnudos, esferidos, correndo pelas ruas de Éfeso apavorados. E aquele foi um testemunho dos principados e potestades acerca da palavrazinha da graça que aquele homem pequeno chamado Paulo carregava. A ponto de que uma convulsão aconteceu. E pessoas começaram a trazer milhares e milhares de livros de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra e de toda sorte de tentativas de encanto e de manipulação dos homens pela via espiritual, tentando marionetá-los e escravizá-los. E trouxeram esses livros e os queimaram numa grande e imensa fogueira pública, e o valor dos livros somava a uma quantia imensa. Tamanho era o recurso e tamanho foi o volume arrecadado em livros, numa limpeza na consciência de milhares de cidadãos na cidade de Éfeso. Assim nasce uma igreja ali, desse choque, desse impacto e dessa consciência da realidade dos principados e das potestades e do mundo invisível. É por isso que ele começa a epístola falando de algo que lhes é tão familiar. Ele sabia que eles discerniam que o mundo é muito mais do que as aparências, de que existem coisas para além das imagens, e que elas têm poder e influência. Mas ele inicia positivamente dizendo, olha, acima disso tudo está aquele que reina sobre principados e potestades, o qual nos escolheu para si mesmo e em amor nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, e é da parte dele que nos vêm todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Agora, prestem atenção, porque existe uma luta que não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que eu acho interessante é que, ao começar e fechar com esse frame, com esse cenário de celestialidade, de transcendência, e durante a carta inteira ele chamar a compreensão para discernimentos elevados. Ele chega mesmo a dizer que se a comunidade do povo de Deus vive em fé e amor genuínos e em compreensão da graça que se transforma no entendimento espiritual pelo qual a vida inteira é percebida, discernida e praticada, isso gera perplexidade nos principados e nas potestades. Então vocês vejam como o interesse dele é abrir a visão, aumentar o arcabouço,
desenterrar a consciência e a compreensão apenas desses embates relacionados às coisas que a gente vê e nos chama o discernimento para coisas sutis que a gente não vê. Só que ele prossegue na carta e diz que em nosso estado instintual e corrompido, estado esse que é chamado de pecado, esse estado instintual e corrompido, é um instinto que se corrompeu. Foi aí que se instalou o pecado, porque se o instinto não tivesse se corrompido, tudo que procedesse de nós seria naturalmente bom. Mas é a corrupção do instinto, que é o pecado. Então, nesse nosso estado, no qual nós vivemos, que é um estado instintual corrompido, o homem está morto para o discernimento de Deus. Ele pode, no máximo, discernir realidades espirituais, mas as discerne ainda como tapeações. Porque ele não tem um discernimento espiritual para ver as máscaras do mundo invisível. E ele enxerga o mundo invisível a primeira vez e pensa que enxergou de fato, mas enxergou apenas a máscara. Porque no estado instintual de corrupção, no qual a gente existe, todos os nossos sentidos espirituais morreram. Na melhor das hipóteses, a gente discerne que tem um mundo espiritual, mas nem sabe a qualidade desse mundo espiritual e se relaciona com ele na base do engano. Porque não se tem o discernimento para tal. Por isso, é que Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, nos quais andamos outrora, segundo o fluxo, o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do mundo espiritual, do espírito que agora, que hoje atua, se mediatiza através dos filhos da desobediência, da recalcitrância, seja qual for a desobediência. Eu não estou falando dessa desobediênciazinha classificada como tal pelos evangélicos, eu estou falando de uma coisa muito mais profunda, que é um estado interior de determinação de rebelião contra a vontade revelada de Deus para o coração. Entre os quais um dia nós também outrora andamos e fomos, e no meio disso, todos nós estivemos, e disso todos nós conhecemos, seguindo as inclinações da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e por isso nós nos tornamos, por natureza, filhos da ira, não porque Deus estivesse perseguindo a ninguém, mas porque andar segundo o curso deste mundo, se colocar sob a influência do príncipe da potestade do ar, tendo ser instintualmente corrompido por delitos, pecados, transgressões e tortuosidades essenciais, pelo amor de Deus, a existência nessa base é a própria produção da ira. Não existe possibilidade de se viver assim e não se viver sobre a ira. Não precisa haver Deus perseguindo, nós somos o nosso próprio carcereiro e o nosso próprio algoz. Somos o nosso diabo. Agora, esse estado de morte espiritual, natural, é o estado do qual nós temos que ser salvos. É desse estado de morte espiritual natural que nós estamos sendo salvos pelo Evangelho, porque do contrário, você nasce, você vai responder a vida conforme o seu QI, aí vem genes no meio, vai responder a vida conforme o seu coeficiente de inteligência emocional,
que vai ser também profundamente determinado não só por quem você é, mas pelo conjunto de ambientes dentro do qual você vier a ser criado e pelos agentes que você encontre na vida de estímulo ou desestímulo, de educação ou de deseducação. Você vai seguir o seu caminho normal e vai pensar que a vida se resume a fazer alfabetização, depois o primeiro grau, depois o segundo grau, depois passar no vestibular, depois fazer uma faculdade, depois, se der, fazer o mestrado, se ambicionar um pouco mais o doutorado, começar a frequentar os MBAs que apareçam por aí, dar voos para o exterior, se sentir ilustrado, ler os principais jornais informativos, se tornar um Leonardo da Vinci. Uau! E fica pensando que isso é o que resta para a humanidade. É se tornar um Leonardo da Vinci. Se Da Vinci estiver morto em delitos e pecados, Da Vinci nada. Da Vinci nenhum. Da Vinci coisa alguma, sim. Efésios, no capítulo 2, no verso 2, diz isso repetindo. Olha, isso tem a ver com seguir o curso deste mundo, que é movimento econômico, financeiro, cultural, que é a moda, que são os formadores de opinião, que é se deixar impressionar pela mídia, por um espírito antagônico ao Evangelho, mas se transformou num valor universal para a alma de todo mundo, que virou moda, que virou Da Vinci, por exemplo. Para ser inteligente, hoje em dia o cara tem que ser Da Vinci. Eu estou meio chateado com essa história. Todo mundo tem que ser Da Vinci. Isso é um bom exemplo de como segue o curso deste mundo. Mas ele não é só isso, ele é inconsciente coletivo. É produção em camadas que se armazenam como informação comuns aos humanos da Terra. E se a tendência à produção individual só acrescenta lixo para a descarga do dilúvio do dia mal, imaginem o que a maldade individual somada não produz na camada da atmosfera do curso deste mundo. Servindo alimento para o príncipe da potestade do ar, para o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais nós também já andamos outrora. Experimentamos na carne o significado de viver sob a ira, sem ser sob a graça. Então, ele prossegue, diz no capítulo 6, no verso 11, mais uma vez, nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. A imagem que descreve a intervenção da graça de Deus, nos levantando desse estado de morte instintual, na corrupção, no pecado, aqui, de acordo com Paulo, equivale a um chamado à ressurreição. O cara está morto em delitos e pecados. Olha aqui para mim, estão todos me olhando? Morto em delitos e pecados, andando conforme a natureza instintual corrompida. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos revela a palavra da vida e nos dá vida juntamente com Cristo. De repente. E olha como é que Paulo descreve esse momento como uma ressurreição extraordinária, quando ele diz no capítulo 5, da seguinte maneira, do verso 13 em diante, 13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz,
se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Quando a graça de Deus se derrama sobre o entendimento e a consciência, que está morta em delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo apenas a vontade dos pensamentos e da carne, das pulsões e dos instintos, e das inimizades e da cultura aprendida, e dos direitos que foram recebidos como coisa de valor inestimável, pelo qual se mata, se destrói, se enfrenta, se pratica crimes por tal honra, tudo isso em nome de coisas boas, mas que escravizam e destroem. Quando o indivíduo está vivendo nesse estado natural, sem Deus no mundo, sem consciência do amor de Deus por ele, e de repente a graça vem e se derrama sobre ele, Paulo diz que isso equivale a estar diante da tumba de Lázaro e ouvir Jesus dizer: Lázaro, vem para fora, levanta, ó tu que dormes, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Aí, a ressurreição nos atingiu. A vida nova surgiu dentro de nós. E desse estado de morte anterior, Deus suscita fé no nosso coração. E é graça de Deus se derramando. Porque, do contrário, essa fé jamais seria suscitada por geração espontânea. É amor de Deus nos provocando. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das vossas boas obras, para que ninguém, absolutamente ninguém, se glorie. E aí, a vida ressuscitada acontece. Agora olha aqui para mim. A gente fica pensando e dizendo: poxa, eu já ouvi isso tudo que você está dizendo em várias outras ocasiões, até por você mesmo. Agora, olha aqui para mim, porque tem uma diferença. Antes você estava ouvindo uma informação. Como informação, isso aqui está dito, eu só estou repetindo. Eu não estou falando de uma informação. Eu estou falando de uma experiência. Eu estou falando de ser ressuscitado mesmo com Jesus. Eu estou falando de ser desentorpecido, eu estou falando de ter o entendimento obscurecido iluminado. Eu estou falando de conversão. Estou falando de um apocalipse na consciência. Eu estou falando de uma experiência nova de Deus, que Paulo chama de um novo homem. Isso não tem nada a ver com quanto tempo de igreja você tem. Pelo amor de Deus, esqueça essa história. Não se engane mais com ela, ela não vale nada. A única coisa que vale é a que vale. A única coisa que vale é a que realiza o bem de Deus em nós. As únicas realidades verdadeiras são aquelas que são experimentadas por nós como bem do Evangelho. Do contrário, a gente fica só recitando doutrinas que não mudam nada e que não realizam o bem de Deus em nós e que não fazem Deus ser para nós. É de Deus em nós e para nós que eu estou falando. É de experimentar isso como bem para a sua alma. Qual é o sinal de que você saiu desse estado de morte instintual, em delitos e pecados, e foi alcançado pela graça de Deus para a salvação, que significa uma nova consciência? A salvação em Cristo significa uma nova consciência, não é uma estatística. Eu estava perdido, agora eu estou salvo. E salvo de quê? Para quê? O que te aconteceu, cara?
Você só recebeu um batismo e continua a mesma porcaria, piorou até um pouco mais. Não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de algo que tirou o cara da morte, da brutalidade, da burrice cósmica, do entendimento fechado, das inimizades, daquele atrelamento desgraçado à sua própria natureza. Eu nasci assim, eu vou viver assim. Papai era assim, vovô era assim, macho é assim, paraibano é assim, amazonense é assim, eu vou assim. E assim você vai se ferrar. E sou evangélico. Danou-se, ficou pior ainda. Não mudou nada. Estou falando de sair da morte. Sair desse estado de vida, de mente, de produção entorpecida, adoecida, onde não tem vibração de Deus no espírito. Só está você ali, sendo marionetado, sendo cavalo do diabo, me desculpe, montaria do inferno. Lá vai o cara, vira para lá, agora para cá, vira para cá, trota bichinha, galopa, em que fase que você está? Estou galopando. Por quê? Não sei, estou galopando. Aí o diabo, agora para. Montaria do príncipe desse mundo. E não é nem cavalo, é montado como burro mesmo, sabe? Mas quando o sujeito é tirado dessa morte e a ressurreição acontece, e ele sai da tumba como Lázaro, ele desperta do sono, ele levanta dos mortos, e Cristo ilumina. Essa nova vida apresenta os seus sinais na hora. No capítulo 1, no verso 17 em diante, da carta aos Efésios, Paulo diz que o primeiro sinal é revelação, é iluminação da consciência, do entendimento, uma luz nasce dentro. O cara começa a enxergar, a discernir. Aí surge reconciliação e atitude reconciliada, que no capítulo 2, verso 14 em diante, ele diz que uma das coisas que acontece na hora é que os muros começam a cair. E Jesus é visto como a nossa paz. E surge dentro de nós um espírito de reconciliação com Deus, com nós mesmos, com a vida, com o mundo, com o diferente, com o estranho. E a vontade gregária de ver todas as coisas se transformarem numa única edificação para a glória de Deus. E aí surge, nessa vida da ressurreição, o discernimento do mistério de Cristo, conforme Paulo diz no capítulo 1, versos 9 e 10, que é o mistério de que Deus fez convergir em Jesus todas as coisas dos céus, da terra, debaixo da terra, de todas as dimensões. E o grande mistério é de que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo e designou e determinou que pelo seu sangue ele há de reconciliar todas as coisas consigo mesmo. E a grande manifestação desse mistério aconteceu na nossa consciência, porque nós fomos as primícias da criação, os primeiros que tomaram consciência do que está feito, consumado e realizado em Cristo. Esse é o nosso privilégio, é termos a primícia da consciência de que em Cristo todas as coisas convergiram e estão reconciliadas. Aleluia! Esse é o meu privilégio. Isso faz de mim um ET na Terra. Isso me torna um ser supragaláctico. Me dá olhos
que outros não veem, porque só se pode ver a vida desse modo se for deste lugar, ressuscitado em Jesus Cristo, com o olhar iluminado pela revelação, com o coração tomado pela fé e com essa disposição interior de perceber todas as coisas, de não poder não percebê-las, a não ser em Cristo. E quando você tem essa visão, você descobre o privilégio. Você faz parte de um grupo da criação que recebeu a misericórdia de enxergar antes. E é justamente porque você enxergou antes de acontecer que isso é uma boa nova. Boa nova para você e boa nova para você contar. E não é só uma informação, é sobretudo boa nova para viver. Porque quem já sabe dessa reconciliação, deixa o diabo sem saber onde enfia a mão. O bicho não sabe onde pega, ele fica querendo pegar, mas não tem muito mais. O mistério está revelado. O poder tirânico e amedrontador dos principados e potestades foi despojado por Jesus. Você está sabendo disso. Você faz parte das primícias dessa percepção. E principados e potestades não discerniram ainda essa graça, porque eles não têm nem a possibilidade de estar no lugar existencial do qual essa graça pode ser discernida. Porque é preciso ser feito à imagem e semelhança de Deus para receber o impacto dessa percepção. Daí Ele nos ter feito por um pouco menores do que Deus, e de glória e de honra nos haver coroado, conforme diz o Salmo 8. E nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, se com Ele sofremos, para que com Ele também venhamos a reinar. É que ela passa a ser a habitação da plenitude de Deus, conforme diz Paulo aqui em Efésios 3:14 em diante. Ele vai dizendo, olha, se o amor de Deus for entrando, se a fé for crescendo, Cristo vai habitar em plenitude dos vossos corações pela fé. E a minha oração é para que então vocês vão se alargando e discernam o comprimento e a altura e a largura e a profundidade e o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Outra marca dessa vida ressuscitada é o revestimento de um novo homem. Começa a ver a manifestação de um homem novo de verdade. Capítulo 4, no verso 21, nos diz assim: se é que de fato o tendes ouvido, aprendido de Cristo, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Vejam como tudo acontece no entendimento, na consciência, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais, assim, do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Esse novo homem não é modo de vestir, esse novo homem não tem nada a ver com tamanho de cabelo, esse novo homem não tem a ver com estereótipos, esse novo homem não tem a ver com maquiagens, esse novo homem não tem a ver com exterioridades, esse novo homem tem a ver com um entendimento que se renova na verdade e na justiça. É um entendimento. Tenha a cara que tiver, vista-se como gostar, seja você mesmo, mas carregue o entendimento que se renova na justiça e na verdade, conforme o Evangelho. E por último,
Outra marca dessa vida ressuscitada é que ela recebe poder para viver até no dia mau. Acho interessante que aqui no capítulo 6, Paulo, que começou dizendo, olha, todas as bênçãos celestiais são de vocês em Cristo, diz agora, olhem, esse é o caminho da vida ressuscitada. Vocês conhecem o caminho da morte no qual vocês viveram e receberam e experimentaram o resultado das próprias produções dessa vida. E os resultados são todos de morte e de falência. Mas a graça de Deus iluminou vocês. Vocês saíram do sono, da morte, acordaram, foram iluminados, reconciliados com Deus, com a vida, e abriram a alma uns para os outros. Receberam o discernimento do mistério de Deus em Cristo. São os primeiros a discernirem que está feito e consumado e que a graça basta. São habitação de Deus. Podem experimentar a plenitude do amor de Deus no coração. Podem se revestir do novo homem, que é um revestimento em entendimento. Agora, não voltem a viver conforme as consciências anteriores, conforme o trato passado, que é para que vocês não sejam apanhados pelo dia mau, de calça curta. Porque o dia mau chega, gente. Há de sobrevir sobre todos os que habitam sobre a face da terra. De um modo ou de outro a gente experimenta. Eu me lembro, e apenas para terminar, por favor, em 5 minutos eu termino. Eu me lembro que quando eu estava aí com os meus 37, 38 anos de idade, portanto, há uns 13 anos atrás, às vezes eu tinha determinados sobressaltos, com o fato de que eu via todo mundo ter tudo que é tipo de problema e eu não tinha nada. Nada, nenhum, finito, coisa alguma. Aí eu olhava e dizia, meu Deus, está tudo em ordem, ninguém fica doente, está todo mundo certinho, tudo arrumadinho, tudo tranquilo, onde eu boto a mão dá certo. Sinto que tudo anda em meu favor para onde eu vou. E em volta eu só via perrengue. E aí eu dizia, não é possível que eu vá passar incólume. Eu dizia, Senhor, me livra, eu não quero nem saber o que é, tomara que não venha, estou feliz assim. Mas se vier, pelo amor de Deus, me ajuda. Recebi um monte de profecias de que eu ia passar por períodos difíceis na vida, uma delas extremamente preciso. Eu nunca me guiei por essas coisas, eu ando pela fé. Profecia eu só vou saber se é verdadeira depois que ela se cumpriu, porque de mim ela não conta com essa expectativa toda de não vou para cá, não vou para lá. Profecia não é horóscopo para mim. Eu ando pela fé, conforme o bom senso. Mas de repente, iniciou o ano de 1998. Interessante é que eu passei o ano de 97 inteiro sonhando um mesmo sonho. Eu sonhava com uma estrada que não acabava mais, uma ladeira pedregosa, horrorosa, dificílima, escura. E eu sonhei esse sonho, andei esse caminho dezenas de vezes naquele ano. Eu fechava os olhos, lá vinha aquele filme. De repente eu vi uma placa caída com os números 89. E no ano de 97, eu vi aquela placa, 89. E eu acordava. Quando o ano de 98 começou, a impressão que me deu é que Deus abriu o meu inconsciente, tirou o scalp, abriu, e choveu dentro de mim, porque as minhas noites passaram a ser habitadas por sonhos e sonhos e sonhos e sonhos,
sonhos proféticos, sonhos simbólicos, sonhos arquetípicos de todas as formas, sonhos chocantes, sonhos. E logo depois dessa avalanche de sonhos, caiu o dilúvio. E eu não só conheci o dia mau, mas conheci uma estação má. E não foi só um ano, ele foi só o ano em que começou. E aí, a sensação que deu é que eu entrei num corredor polonês, apanhando de todas as varas e de todos os tipos, e doendo em tudo que é lugar, em tudo aquilo que me era objeto de amor, prazer, pau. Aí você está aí no meio do dia mau. Deus é tão misericordioso porque eu entrei no dia mau, num estado mau de coração. Eu estava muito perturbado, porque eu tinha permitido algum tempo antes que uma coisa entrasse no meu coração que começou a relativizar realidades que em mim estavam fincadas de modo profundo. Mas é um pouquinho de fermento que leveda a massa. Aí vai. E quando o dia mau chegou, eu não fui destruído, porque fiel é o que me guarda e o que me ama. E eu sei que Ele me ama. Eu sei que a gente tem um borogodó muito especial. Durante toda a minha vida, eu só recebi testemunho do amor de Deus por mim. Uma paixão dele por mim. De um caso. Mas aí eu vi assim na pele. O que é o dia mau? E vi que no dia mau, um abismo chama outro abismo. Que você mexe uma estruturazinha de uma arquitetura, pá. E aí tudo começa a demolir. Era como tirar um livro da biblioteca e a casa cair. É aquela pedra de esquina, aquele fator de convergência. Puxou, mexeu a estrutura inteira, caindo em sequência. E você, perplexo. Paulo diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A sensação que me deu em muitas ocasiões é de que todas as hostilidades da terra e do céu haviam sido liberadas para vir na minha direção. Forças de todos os níveis e de todas as camadas. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo,
permanecer inabaláveis. O importante não é o que te acontece no dia mal, é como é que você termina o dia mal. Dia mal é mal. Dia mal não é bonzinho. Dia mal faz todas as perversidades que ele pode contra você. E dependendo de como você esteja vestido, você pode sofrer mais ou menos, ficar mais ferido ou menos ferido. Mas ninguém passa incólume pelo dia mal. A única coisa que interessa todavia é se você permaneceu inabalável, permaneceu alicerçado e firme no Senhor Jesus. Estai, pois, firmes. E aqui eu vou traduzir, para a gente não ficar com essa linguagem careta. Cingindo-vos com a verdade, que é como se a gente pusesse a verdade como cueca existencial. Aquele paninho mais do íntimo. Que tem que estar mais dentro da verdade, não a verdade como uma doutrina. A verdade como ser, como existência, sinceridade. Diante de Deus, com você mesmo. Sem falsificações, sem camaleonismos na sua própria presença, porque primeiro a gente inventa um auto-engano, que é para depois tentar contar essa historinha para Deus e para os outros. Mas é estar cingido com a verdade. Vestindo-vos da couraça da justiça, que começa com a justiça de Jesus sobre nós, com a consciência pacificada em Cristo, mas continua com uma vida que busca viver e praticar o entendimento do que é bom e do que é justo. Calçai os pés com o evangelho da paz. Andem conforme o evangelho da reconciliação, da misericórdia, da graça, da paz. Pisem nesse chão, embraçando sempre o escudo da fé, que tem mobilidade, é uma fé que está pronta a responder e dar razão da esperança em qualquer direção. Já não é mais porque se acredita em Deus, mas é porque se é habitado pela plenitude de Deus. E se responde às setas inflamadas do maligno com o escudo da fé. Tomai também o capacete da salvação, que protege a mente da insanidade, da loucura, das neuroses obsessivo-compulsivas, da paranoia. E eu não estou falando daquelas com as quais às vezes a gente nasce ou que são desenvolvidas por brutalidades da vida, mas eu estou falando daquelas que nós geramos em razão da nossa doença de culpa e de medo e de pavor. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a confissão da promessa, é a certeza de que o que Jesus disse, fez e ensinou é verdade para mim. É não vacilar e não titubear quanto ao fato de que Deus não pode mentir quanto ao que prometeu a nosso favor, e eu creio. E é isto, confessado no coração, confessado na mente, vivido como confiança, é que fere todo principado, potestade e poder. Essa é a espada. Paulo termina com uma bênção das mais singelas. São os 2 últimos versículos, onde ele diz o seguinte:
paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa coisa toda termina com amar sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as bênçãos nas regiões celestes são minhas em Cristo Jesus. Todas as armas contra as hostilidades dos poderes celestiais também são minhas em Cristo Jesus. Eu estive morto, mas fui levantado da morte. Já estive condicionado mental, essencial e instintualmente a poderes muito maiores do que a minha consciência, mas Deus, sendo rico em amor e graça, me visitou e colocou fé no meu coração e me deu a convicção de que em Cristo eu estou justificado, pela graça eu fui salvo. E aí, quando eu me vi, eu estava ressuscitando com Jesus Cristo dentre os mortos, ouvindo a sua voz dizendo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, Cristo te iluminará. Saí de dentro daquilo e descobri um novo entendimento que fazia de mim um novo homem, e que era um milagre puro em si, porque o coração tinha sido iluminado, os olhos do entendimento obscurecidos, agora estava clarificado pela luz da verdade, e a consciência do Evangelho começou a crescer, e a certeza do amor de Deus a aumentar, e a altura, e a profundidade, e o entendimento do mistério de Deus que é Cristo, e a certeza de que Deus já se reconciliou com o mundo em Jesus Cristo. A criação é que não sabe, mas eu tive o privilégio estranho, não sei porquê, de ser alcançado pela palavra do Evangelho, que me revela que tudo está feito, de tal modo que eu não preciso seguir com o curso deste mundo, que eu não preciso seguir com o príncipe da potestade do ar, que eu não preciso me fazer cidadão da ira de um projeto de existência que é ira em si mesmo. Ao contrário, eu posso em Cristo quebrar esse karma e me oferecer a Deus para boas obras, as quais de antemão Ele preparou para que andássemos nelas, aborrecendo a palavra que só embrutece e não sensibiliza, aborrecendo aquelas coisas que, enxergando em nós, só nos entopem, só nos impedem a percepção da vida, e desejando ardentemente ter uma consciência renovada segundo o Evangelho, que se converta de dia em dia e de fé em fé, e que aprenda em Jesus que fé e amor são inseparáveis, e que tenha o realismo também de saber que neste mundo a gente tem aflição, mas que tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Por isso, se o dia mau chegar, não nos atribularemos, passaremos por ele, viveremos o que tiver que vivermos e seguiremos para o outro lado inabaláveis, porque a verdade nos veste o íntimo, porque a justiça de Cristo nos cobre o peito, e a justiça de um entendimento que busca o que é bom nos cobre a alma também, e carregamos conosco o escudo da fé, que dá respostas em qualquer direção, e temos nas mãos a espada do Espírito, que é a resposta em fé, a palavra do juramento imutável de Deus, feito em nosso favor. Nossa mente está coberta pelo capacete da salvação. Aquele que vem a mim, disse Jesus, de modo algum eu lançarei fora. Os pés andam conforme o piso do Evangelho, e a alma persevera em oração. Que a graça e o amor sejam com todos em fé. Que a graça de Deus seja com todos aqueles que seguem a Jesus sinceramente. Amém.
Vamos ficar em pé, todos nós, em nome de Jesus. Ó Pai, olha aqui o teu povo querido, teus filhos amados, gente tua, primícias na tua criação, que discerniram o Evangelho em Cristo. Nós não entendemos nada, não sabemos por que tu nos deste essa chance. Nós só não queremos nem saber, a gente só quer aceitar, receber, aproveitar, sermos gratos por termos recebido e sermos audazes na nossa vontade de compartilhar. Por favor, coloque em nós o desejo de viver e de compartilhar a boa nova do Evangelho, o pão da vida pela terra. Por favor, faz suscitar em nós essa vontade boa, feliz e alegre de andar conforme a esperança do nosso chamamento em Cristo e de sermos luz do mundo, sal da terra e de provarmos em nós mesmos o benefício do teu amor, fazendo bem a nossa vida. Cura as nossas doenças. Ó Espírito Santo, vem, cura as nossas doenças. Repreende também todo laço maligno na mente, na alma, no espírito, todo anzol do inferno, toda isca perversa que a gente apanhou e que se engatou em nós e que nos conduz e nos escraviza enquanto a gente pensa que é gostoso. Por favor, salva-nos do que está nos matando. Abre os nossos olhos para que aqueles que não têm mais nenhum poder sobre nós, porque em Jesus já foram despojados e vencidos, que são os principados e potestades, não tenham de novo poder sobre nós, porque nós nos tenhamos colocado sob uma disposição mental sobre a qual eles possam se aproveitar da nossa vida e nos fazer mal à alma. Por favor, cobre-nos com aquilo que nos faz vencer e abre o nosso entendimento para sabermos que as nossas lutas não são aqui, elas só tomam faces humanas, mas elas se discernem muito mais além. Dá-nos esperteza e sabedoria, prudência e discernimento e ajuda-nos a caminhar conforme o entendimento do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém e amém.